mês de setembro é tradicionalmente dedicado a Nossa Senhora da Piedade pelos católicos mineiros, porque no dia 15 é o dia de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Barbacena e de Minas Gerais. Mas essa tradição católica vai muito além do aspecto religioso, porque essa data tem muito a ver com a história de Barbacena e de Minas Gerais também. Para entender melhor essa história, nós conversamos com Edson Brandão, ele que é um pesquisador de história regional, membro da Academia Barbacenense de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei. Edson Brandão vai nos contar um pouco sobre a origem da devoção à Nossa Senhora da Piedade, trazida pelos primeiros europeus e colonizadores da região, e a importância da matriz da Piedade no início de Barbacena e sua importância na arquitetura colonial brasileira. Edson Brandão também nos revela quem foi o primeiro arquiteto que projetou a igreja, que, segundo ele, é mais portuguesa do que mineira. Edson Brandão, seja bem-vindo aqui ao canal BOL, a Rádio Sucesso, a Barbacena Online. Prazer estar aqui sempre, né, falando das coisas da nossa querida Barbacena, e a sua história é sempre surpreendente, né? Cada vez que a gente vai se dedicar a algum tipo de tema, acabamos localizando outras coisas interessantes, e é realmente uma cidade que tem uma história muito marcante e merece ser conhecida por todos. Edson, então, a origem do arraial, da vila e depois da cidade de Barbacena tem tudo a ver com a devoção da Nossa Senhora da Piedade e a construção dessa igreja. Como é que ela começou, né, essa história, e por que Barbacena era chamada de Arraial da Igreja Nova? Na verdade, a ocupação europeia no interior do Brasil se deu, né, pela entrada e as chamadas entradas e bandeiras, né, que eram os chamados bandeirantes, que nada mais eram do que exploradores que iam à frente buscar territórios desconhecidos, e a partir do que eles encontravam, né, normalmente a meta era encontro de metais preciosos, como ouro, diamantes e pedras preciosas. Quando isso se estabelecia ou alguma região estratégica era conquistada, automaticamente ali se formava uma pequena comunidade que tinha sempre a igreja como a base. A gente tem que lembrar que nós estamos no século XVIII, né, quando vamos contar essa história, onde o Estado e a Igreja Católica eram uma coisa só, eles interagiam, e as paróquias eram as primeiras unidades assim, que tinham algum tipo de ação pública com alguma coordenação. E com Barbacena não foi diferente. Aí nós ainda não estamos em Barbacena, nós estamos falando da região do Caminho Novo, né, que é uma ligação entre o Rio de Janeiro e o interior das Minas, que depois vai ganhar um outro nome, que é mais conhecido agora nos nossos tempos, como Estrada Real, mas é a mesma coisa, é o mesmo trajeto, e a função, obviamente, era encurtar a distância entre o litoral e o interior das Minas. A descoberta do ouro no século XVIII em Minas Gerais gera uma mudança radical na estrutura da administração portuguesa do Brasil colônia, tanto é que a capital migra de Salvador para o Rio de Janeiro, e aí essa ligação entre o Rio e o interior de Minas passa a ser estratégica, porque ali sim estava acontecendo um ciclo econômico fundamental para o Brasil, e nós podemos chamar ciclo do ouro. E nós aqui somos produto da abertura desse caminho. E aí, um dos desbravadores, um dos responsáveis pela abertura do caminho, Garcia Rodrigues Paes, cria uma fazenda, e nessa fazenda existia uma capelinha dedicada à Senhora da Piedade. E uma capela realmente muito pequena, ela existe até hoje, aí a gente consegue entender quando falamos que ela era um templo muito pequenininho, né? Mas era o suficiente para atender ali as pessoas que moravam ali na região, e especificamente naquela fazenda. O fato é que, à medida que o tempo vai passando e a ocupação da região vai se intensificando, gera-se a necessidade de buscar um templo maior, uma estrutura melhor, né? E assim, o bispo do Rio de Janeiro, que na época tinha a gestão da paróquia da Piedade, digamos assim, que era Dom Antônio de Guadalupe. Ele faz uma viagem, ele vem até aqui a região, né? Ainda não existia Barbacena formalmente, né?
e junto com o padre Luiz Pereira da Silva, que é o primeiro vigário que é designado aqui para a região, ele marca um local no dia 19 de agosto de 1726. Veja, Salim, que é bem no comecinho mesmo da ocupação de Minas Gerais. Para você ter ideia, Minas Gerais, que está o ano passado fez 300 anos, né, de história, ainda nem existia como tal, ainda éramos um pedaço de São Paulo, né, a ser conquistado, a ser administrado ainda, né? Aliás, são pessoas vindas de Guaratinguetá, daquela região ali, Taubaté, do interior de São Paulo, que são os primeiros portugueses ou brasileiros com descendência europeia que chegam aqui na nossa região. Então, é muito no comecinho mesmo da ocupação de Minas, e essa fazenda com a capelinha vai ficando pequena, como eu disse, e essa decisão do dia 19 de agosto de 1726 define um local, que é exatamente o local hoje que nós passamos ali e vemos o templo da Igreja da Piedade. A construção se arrastou por algumas décadas, né? O templo foi entregue em 1748, um ano que o governador Gomes Freire e o autor do projeto, José Fernandes Pinto Alpoim, vêm ao local, e aí sim eles já vêm com uma outra função. Tem uma igreja colocada no meio do nada, né? Não havia uma cidade, não havia uma vila e tampouco um arraial. E ali é colocado, então, que se poderia fazer o arraial. E no meio dessa situação, Salim, há uma polêmica que só vai ser resolvida por volta de 1752, que é o seguinte: a igreja, construída, como eu disse, numa região completamente desabitada, gerava a necessidade de se formar o arraial. Arraial, hoje, no nosso entendimento, é uma pequena cidade, um conjunto ali de casas, né, com às vezes uma ou duas ruas, mas naquela época se entendia por arraial a festa religiosa que se estabelecia sempre que havia o santo padroeiro ali para ter algo a ser comemorado, ou as datas tradicionais da Igreja Católica. Um exemplo a gente entender hoje: o jubileu de São José Operário, que com a pandemia deixou de ser feito, mas a gente tem bem na nossa memória aqui, aquilo é um arraial na cabeça de alguém do século XVIII. Ou seja, durante um período, as pessoas iam àquela região perto da igreja, ali colocavam as barracas, montavam toda uma estrutura de comércio e movimentação de população, e depois aquilo era desmontado e voltava à vida ao normal. Por quê? Nós estamos numa época, século XVIII, onde a nossa região era substancialmente agrária, rural. Haviam muito poucos ajuntamentos assim, digamos assim, do que seria uma cidade, e as pessoas moravam, na verdade, nas fazendas, mas elas vinham à igreja para participar das grandes festas. Então, esse arraial era isso, o arraial da Igreja Nova, que passa a ser o nome que vai designar a nossa região por um tempo, é exatamente a movimentação dessas festas religiosas que aconteciam de forma intermitente. Mas isso gerou uma polêmica, como eu disse, porque os donos do lugar que o bispo lá escolheu para ser o local da construção da igreja, eles doaram o terreno para a construção da igreja, mas sempre fizeram uma ressalva que qualquer coisa a mais ali teria que passar por eles. Eles se chamavam, né? O dono da fazenda era o Estevão da Mota Reis, e essa fazenda se chamava Caveira de Cima, na época, e o sobrinho dele, o José Pinto dos Reis, foram as duas pessoas que entraram com uma ação judicial junto à coroa portuguesa, tentando impedir que se construíssem casas. Seria, na verdade, o que hoje é a Rua 15, a região ali da igreja. Isso tudo estava embargado, eles não queriam que se fizesse nada ali, porque o arraial era uma coisa que eles gostariam de ter o controle até para oferir algum lucro. Mas isso foi totalmente descartado logo, né, nesse ano de 1752. As casas começam a ser construídas de forma definitiva e ali não há mais como controlar a ocupação de pessoas que vão se apossando dos terrenos, vão construindo os casarões e vai aí se formando o que seria o arraial da Igreja Nova, agora no sentido de uma vilazinha,
aí vira realmente uma vila, até a sua emancipação do termo de São José del Rei, que é Tiradentes, o que vai acontecer só lá no final do século XIX, em 1791, no calor da Inconfidência Mineira. Então, como a igreja cria esse marco inaugural de Barbacena, é o ponto que coloca a Igreja da Piedade como, assim, eu sempre chamo o marco zero de Barbacena. A borda do campo hoje pertence ao município de Antônio Carlos, né, a fazenda, que é uma propriedade particular da família Andrada hoje. A Capelinha, que é a primeira sede da paróquia, é realmente o nosso ponto inicial de ocupação, mas é a construção da igreja nova, da chamada igreja nova, que determina o surgimento de Barbacena, né? E essa igreja, com toda a sua configuração que conhecemos hoje, é produto do desenho, da habilidade do brigadeiro José Fernandes Pinto Alpoim. Quando, de fato, as obras da matriz foram concluídas? Salim, nós temos uma data por volta de 1760, 64, pelos relatos que a gente consegue ler, o ponto final da construção. Isso porque ela teve, numa primeira fase, algumas características que não existem mais, ou seja, a frente era de pau a pique, ela tinha torres menores, e aí, em algum momento, a Irmandade do Sacramento, que cuidava dessas obras, era um grupo de pessoas envolvidas em conseguir recursos e administrar as obras, eles tem uma ata onde eles determinam que se fizesse o projeto tal qual o brigadeiro Alpoim determinou. E aí, a torre com as características que nós conhecemos de pedra, o acabamento do interior da igreja, isso tudo é retomado conforme o brigadeiro Alpoim pensou na época em que ele vinha a mando da coroa portuguesa para fazer esse projeto aqui, num lugar que, eu repito, não tinha absolutamente nada. Essa região era absolutamente desabitada e desocupada por qualquer ajuntamento de pessoas. Bom, mas quem foi esse brigadeiro Alpoim, né? Ele provavelmente não era daqui de Barbacena. Sim. O brigadeiro Alpoim dois pontos, né? Primeiro, ele realmente não era daqui, ele era um português. Ele chegou ao Brasil por volta de 1738, a mando da coroa portuguesa, porque ele era um engenheiro militar, né? Ele era uma pessoa muito capacitada para aquela época para fazer as obras públicas que a coroa portuguesa precisava ali, né, nesse momento em que o Brasil está com talvez a sua maior movimentação econômica, que é a descoberta do ouro nas Minas Gerais. E ele foi um colaborador muito importante do Gomes Freire de Andrade, que era o governador à época, né? O Alpoim, ele atuou, além do Rio de Janeiro, ele atuou em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul também, mas aqui especificamente ele criou algumas coisas muito importantes. Uma coisa que a gente tem que fazer uma ressalva aqui é o seguinte: normalmente quando se fala nessa patente, né, do brigadeiro, a gente associa, principalmente aqui em Barbacena, que somos muito ligados à Força Aérea Brasileira, a um oficial, né, superior da FAP. Mas naquela época não era exatamente isso. Um brigadeiro, ele teria assim o equivalente ao posto de um primeiro general, ou seja, o general da sua primeira estrela, e tinha a ver com o comando de tropas em combate, né? As brigadas que ele organizava e que ele mantinha ali sob seu controle. Ele era um especialista em armamentos, uma coisa curiosa, né? Além da capacidade dele como engenheiro, ele escreveu, inclusive, 2 tratados, né? Muito curioso. Um deles era Exame de Artilheiros, que é como se fosse um manual de conduta para artilheiros, né? Artilharia, já que a pólvora estava na guerra como grande avanço, né? Ali as armas de fogo, apesar de ainda serem muito primitivas, mas elas já tinham um peso acima da cavalaria ou de outras
outros setores ali de uma força de guerra, né? E ele tinha o Exame dos Bombeiros, que é outro título de outra obra que ele escreveu, que não é exatamente os bombeiros que a gente está pensando aí, o corpo de bombeiros, ou aquele cara que conserta o cano na sua casa. O bombeiro aí, no caso, é alguém que trabalha com bombas mesmo, né? Os bombeiros ou granadeiros usavam as bombas com explosivos, e ele era um grande conhecedor desse tema, numa época em que poucos militares tinham informações sobre esse avanço, né? Mas como arquiteto e engenheiro, ele fez obras fantásticas, e o pessoal conhece. Quer ver? Eu vou falar algumas aqui, eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão nos vendo agora já teve algum contato, nem que seja visual. No Rio de Janeiro, ele fez uma grande reforma no chamado Aqueduto da Carioca, que são, na verdade, são os Arcos da Lapa, né? Tão conhecidos. E o projeto do Convento de Santa Teresa dele, Convento da Ajuda dele, a Casa dos Governadores, que é o Paço Imperial no Rio de Janeiro, é dele, e a igrejas, né, importantes também, como Conceição e Boa Morte do Rio de Janeiro, Mosteiro de São Bento, em especial lá o claustro do mosteiro, tudo isso foi feito pelo Alpoim. Aqui em Minas Gerais, a planta da cidade de Mariana, a distribuição das ruas, toda a circulação daquela cidade, daquela vila, foi desenhada por ele. O Palácio dos Governadores, que hoje é o Museu da Inconfidência, quem conhece Ouro Preto tem noção da imponência que tem ali naquela praça. Aquele é um desenho dele, e a nossa Igreja da Piedade aqui. E por isso que eu falo que ela tem mais de Portugal do que de Minas, porque muita gente associa a construção das igrejas ao chamado Barroco Mineiro, que é um movimento arquitetônico já feito por brasileiros, né? Pessoas nascidas no Brasil que já tinham a expertise da arquitetura, mas que vem com um estilo muito adaptado à cultura, ao jeito de pensar e de ser do brasileiro, né? Há quem diga os modernistas, né? Aliás, o ano que vem nós temos aí o centenário da Semana de Arte Moderna, eles foram os primeiros a perceber que aqui em Minas Gerais, com o Barroco Mineiro, você teria uma primeira linguagem artística, arquitetônica própria do brasileiro, com a cara do brasileiro, né? Principalmente do Aleijadinho. E a obra do Alpoim, como português, como militar, é completamente diferente disso. Por isso que observem a Igreja da Piedade hoje, como ela tem linhas retas, ela é uma igreja sólida, muito austera, uma configuração bem diferente das curvaturas, da sensualidade, entre aspas, colocada na arquitetura pelos expoentes do chamado Barroco Mineiro. Então é muito importante que se conheça esse personagem, né? O José Fernandes Pinto Alpoim, que sequer tem uma rua em Barbacena com o nome dele, e não sei nem se no Rio de Janeiro ou em Ouro Preto também tem uma rua ou algum lugar que lembre essa pessoa tão importante. Realmente é interessante a história do Brigadeiro Alpoim. Agora, Edson, qual a importância arquitetônica da Matriz da Piedade aqui de Barbacena? Ela é tombada pelo patrimônio histórico? Sim, ela é tombada. Ela, desde 1986, é um dos bens de Barbacena que tem tombamento federal, né? E isso implica que ela tenha cuidados especiais na manutenção das suas características. Como eu disse, né, eu já, de certa forma, já me adiantei aqui ao que você me pergunta, a importância é essa. Ela é um pouco fora da curva do que você teria como ver olhando as igrejas que existem na paisagem histórica mineira, né? Justamente pelas características que o Alpoim coloca no projeto e que fazem dela algo diferente. Apesar de que a nossa Igreja da Piedade não tem aquela característica que chama muito atenção em Minas Gerais, né, por causa do ouro, que é ter um interior muito rico. É o contrário, o nosso interior é muito despojado, né, o interior da matriz é muito simples até, porque nós não somos e nunca fomos uma região de produção de ouro, então não havia
condições das irmandades, dos religiosos da época conseguirem a profusão de ouro que tem nas igrejas, na maioria, pelo menos, das igrejas mineiras da época, né? Assim como também no Nordeste há muita coisa nesse nível, mas nós não tivemos isso aqui. Mas, mesmo assim, com toda essa simplicidade, esse despojamento, ela é realmente uma igreja que tem uma característica muito própria, né? E tendo contato com alguns historiadores de arte, de arquitetura, como o professor Robert Chester Smith, que é da Universidade de Harvard, eu li um estudo sobre a arquitetura mineira da época que ele publicou, e ele classifica ele só coloca uma palavra para ela, esplêndida. Então, só aí a gente vê, né, a perspectiva de alguém que conhece profundamente o tema e que ficou encantado com a nossa matriz da piedade. Brandão, sobre a devoção à Nossa Senhora da Piedade, de onde vem essa tradição e como é que ela se espalhou por Minas Gerais? Essa linha aí é um outro aspecto muito interessante, né, porque quem estuda história de Minas, né, até e o mineiro, de certa forma, que é curioso das suas origens, da sua história, muita gente já deve ter se perguntado por que a invocação à Nossa Senhora da Piedade é a principal característica para que se coloque ela como padroeira de Minas, segundo a tradição e a crença do católico mineiro, né, digamos assim. Bem, há 301 anos, Minas Gerais foi constituída. Foi em 12 de setembro de 1720 que nós viramos Minas Gerais, como conhecemos hoje. Nós separamos a gestão, né, digamos, das capitanias de São Paulo, né? Éramos capitania de São Paulo e Minas do Ouro, e nos transformamos em Minas do Ouro e Minas Gerais, tão somente. Então, isso também, além de uma decisão administrativa, ela tem também a ver com a formação de características culturais próprias. Assim, nós temos alguns marcos identitários que se formam, né, a partir do ajuntamento desses povos que formam o Brasil e que formam Minas Gerais, né? Nós somos aqui a massa que vem com os ingredientes dos paulistas, né, que são os europeus, os índios que já estavam aqui, né, mas que não se entendiam nem como Brasil, quando algumas pessoas falam os primeiros brasileiros. Os índios, de fato, não são exatamente os primeiros brasileiros, porque para eles não fazia sentido um Estado nacional, Brasil. Eles tinham uma outra visão do mundo, né, que não cabia esse tipo de interpretação que a gente tem. Mas, de qualquer forma, esses povos, né, juntamente com os negros que vêm submetidos à escravidão, trazem todas as suas técnicas, os seus conhecimentos, a sua cultura, e isso tudo forma o jeito mineiro que nós temos hoje e tal. Então, tem oficialmente 300 anos que somos Minas Gerais. E essa parte dessa estrutura de pensamento social, antropológico, cultural, esse amálgama todo, obviamente, é muito forjado pela presença da Igreja Católica, né? E alguns historiadores tentaram entender por que, não é, primeiro, essa questão da piedade e de onde vinha isso. O Augusto Lima Júnior, que é um pesquisador, um historiador das antigas, né, do século XIX, principalmente, onde ele escreve a maior parte da sua obra, ele fez pesquisas profundas e ele tinha duas teses curiosas. Para Minas Gerais, ele defendia a tese de que poderia ter começado em Barbacena, conforme eu contei lá na igrejinha da Borda do Campo, ou na região de Caeté, onde tem a Serra da Piedade, onde tem um templo construído no alto da serra, que eu vou contar um pouquinho mais depois. Essas duas vertentes podem explicar quem começou esse culto, né, a Nossa Senhora da Piedade em Minas Gerais, essa devoção. Mas isso vem lá de Portugal, obviamente. E a Nossa Senhora da Piedade lá, ela tem muito a ver
com, como o próprio nome diz, com o sentido da piedade, do cuidado com o mais fraco, com o indigente, e era exatamente o que as irmandades da piedade em Portugal faziam, né? Eles basicamente cuidavam de visitar prisioneiros no cárcere, oferecer conforto espiritual a condenados à morte, né? Ficavam nas prisões, ou aos indigentes, né? E essa imagem, né, muito marcante da mãe, né, que ampara o filho já praticamente morto nos seus braços, é uma coisa que causava, desde a Idade Média, toda essa comoção, e era essa identidade que essas irmandades tinham, né? As santas casas que nascem em Portugal para essa função de dar conforto espiritual, mas também o que seria assistência médica, alguma forma de amparo para os doentes, elas surgem por volta ali do final do século XVI, digamos assim, pouco tempo antes da descoberta do Brasil, tempos do Dom João II. Para vocês terem ideia, o Dom João II morreu 5 anos antes da descoberta do Brasil. Então, as santas casas começam a surgir nesse período. E elas vão chegar a Minas Gerais, em especial em Vila Rica, né, que hoje é Ouro Preto, por volta de 1736. Né? E não havia hospitais. É uma curiosidade, né? Minas Gerais, com toda a sua riqueza, ela tinha problemas graves de abastecimento, as pessoas passavam fome, literalmente, em algumas regiões de Minas, porque não se fazia outra coisa senão a lavação do ouro, né? Seja nos riachos, escavando minas nas serras, né? Então não se plantava, não se colhia. Uma das poucas regiões que conseguia manter esse abastecimento era exatamente a nossa aqui da região da borda do campo. E aí, por incrível que pareça, também não tinha hospital, né? As pessoas mesmo, aquelas mais ilustres e ricas, quando adoeciam gravemente, elas não tinham aonde recorrer, porque não havia, né, essas estruturas que foram se formando aos poucos, muito sob a inspiração da Senhora da Piedade, nessas irmandades que se organizavam de forma a prestar algum serviço social numa época em que isso era muito difuso, não era visto como uma prioridade de nenhum governo. Edson, você até antecipou um pouquinho, mas né, existe esse santuário dedicado à Piedade, lá na região da Serra da Piedade, em Caeté, que é muito conhecido, mas a gente sabe que tem gente que afirma que em Minas Gerais a primeira capela que foi dedicada à Senhora da Piedade foi mesmo a da Borda do Campo, onde depois acabou se originando aí a cidade de Barbacena. Fala mais um pouquinho sobre essa situação para nós, por favor. Esse é o tema aí, o debate que esse historiador antigo que eu mencionei, o Augusto Lima Júnior, colocava. Né? Ele escreveu um livro especificamente sobre isso, e aí ele faz realmente um levantamento muito, para a época que ele fez, muito detalhado disso, e ele cita o caso de Caeté. Como é que é essa história? Né? Esses pontos de devoção, normalmente eles têm alguma ligação com algum fato místico, algo que sensibiliza muito o povo. E lá em Caeté, na Serra da Piedade, hoje conhecida, por volta de 1740 não, 1715, mais ou menos. 40 já é quando forma lá a igreja. Contam que uma criança, uma menina muda, começou a olhar para o alto da serra e ela começou a ver a imagem assim difusa de uma mulher com uma pessoa, um homem nos braços, e começou a falar repentinamente. E isso foi interpretado, obviamente, como algo místico. Ela via luzes brilhando na serra e tudo, e para o povo da época, para a crendice do povo, ficou um milagre colocado ali pela visão da menina, pela capacidade que ela teve de falar quando ela não demonstrava nenhuma condição de fazer isso, e começou a virar um local, um território de peregrinação. As pessoas iam lá para rezar, para pedir milagres, e é claro que dali surgiu um local de culto. Né? Mas aí, por volta desse período mais avançado, aí,
dois portugueses, né, o Antônio Bracarena e o irmão Lourenço, que por acaso é o fundador lá do Colégio do Caraça, em Santa Bárbara, lá mais ao norte de Minas, eles resolvem construir ali um oráculo, um lugar para oração, e que isso dá origem depois ao santuário de Nossa Senhora da Piedade, que é conhecido até hoje, né? Como um local de oração dedicado a Nossa Senhora da Piedade. O Lima Júnior, ao se remeter a essa pesquisa, ele também escreve alguma coisa sobre Barbacena. Ele coloca na hipótese 2, que, na verdade, é essa capelinha da Borda do Campo, que hoje é município de Antônio Carlos, que começa esse culto. E talvez a de Caeté é uma coisa um pouco posterior. Ou até, hoje, vendo de uma forma mais fria, as duas podem ter começado simultaneamente. O fato é que o Papa João XXIII, no final da década de 50, determinou que a Senhora da Piedade seria, para os católicos, né, para quem professa a religião cristã católica, a padroeira de Minas Gerais. Mas no nosso caso aqui, o que nos interessa aqui da Piedade da Borda do Campo, o Lima Júnior escreveu um trecho que até vocês vão me permitir, eu vou ler, ele é curtinho, mas ele dá uma pista assim, fundamental para a gente levar muito em conta essa tese dele e até esclarecer para muita gente que não sabe de onde vem o nome Campolide, que hoje designa aquele distrito ali de Antônio Carlos. O Lima Júnior escreveu o seguinte no livro dele: foram muitos os arraiais fundados em torno de ermidas da Nossa Senhora da Piedade. Entre todos, o mais famoso foi o da Nossa Senhora da Piedade de Campolide, de onde mais tarde se originou o da Igreja Nova, hoje Barbacena. Campolide é uma casa da Companhia de Jesus em Lisboa, em cuja igreja existe uma belíssima imagem da Senhora da Piedade. Uma reprodução dessa imagem, trazida por um imigrante, talvez de Lisboa, ou um padre jesuíta, pode ter dado nascimento à tradição, né, da devoção, cujo templo em Minas Gerais assinala o belo Planalto da Mantiqueira, com seus panoramas deslumbrantes e ares puríssimos. Né? Então, você vê nesse texto dele que ele, inclusive, acha referências em Portugal sobre a nossa capela e por que ela chama Campolide, né? Se alguém de Lisboa não teria trazido essa informação e coloca, inclusive, o nome daquela região ali, lembrando esse lugar que tem até hoje lá em Lisboa, Portugal. Então é muito interessante essa investigação para a gente entender a origem disso, principalmente para a gente colocar como que Barbacena tem, em vários aspectos, fatos muito ancestrais, muito marcantes da identidade mineira. Eu, e obviamente muitos pesquisadores que se dedicam a estudar, podemos afirmar, assim, sem muita dúvida, que é impossível você entender a história de Minas Gerais se você não entender a história de Barbacena. Agora, Edson, você mencionou para nós a imagem da Piedade, que, segundo a tradição, sai na procissão no dia 15, e de onde então ela teria vindo? Ela seria a mesma lá da Capela da Borda do Campo? Qual é a história dessa imagem que está em Barbacena? É, é um ponto curioso, porque não são as mesmas, né? Obviamente, a imagem que está lá na borda do campo, na fazenda, em Antônio Carlos, não é a que, obviamente, está hoje na Matriz da Piedade, mas durante algum tempo era a imagem que servia para orientar esse culto. Né? O padre Antônio Pereira Henriques, que era o então vigário autorizado pelo bispo de Mariana, o Frei Manuel da Cruz, quando a capelinha da Borda já não tinha mais condições de receber os fiéis, ele provisoriamente levou o culto da piedade para a capela do Pilar, na fazenda do Registro Velho, que não existe mais. Felizmente, nós perdemos a fazenda, que fica ali na região de Safortes. E isso ficou sendo
o local, né, o Registro Velho ficou sendo a base do culto à Nossa Senhora da Piedade, até que a nossa igreja aqui, a tal igreja nova, ficasse pronta. Né? A igreja da Piedade, já com dimensões maiores, e um altar maior mais imponente, demandaria ter uma imagem maior. A da borda, ela não é muito grande, né? Eu não vou saber que precisar das dimensões dela, mas ela é menor. E a outra que nós conhecemos, que é até aquela que sai na procissão, aí, quando havia ainda essa possibilidade, antes da pandemia, ela é uma obra feita em Portugal, ela veio provavelmente de navio, e depois por carro de boi sendo arrastada aí pela estrada, não, caminho novo, e depois a estrada real, ela veio, né, já provavelmente no início do século XIX, e é uma obra totalmente portuguesa, ela também não tem nenhuma característica do nosso barroco brasileiro, que nós já mencionamos. Né? Apesar de ser muito bonita, ela é uma imagem com traços de uma configuração mais europeia. Mas tem um fato curioso que eu gosto de relembrar, até porque eu vivi esse momento muito intensamente. A única vez que essas duas imagens se encontraram ou ficaram sob o mesmo teto foi no ano de 2004. E por que isso? Já vinha sendo observado na igrejinha lá da borda do campo, da capela e da imagem, um desgaste do tempo natural, né, 300 anos praticamente, e ela precisava de um restauro. Na época, o prefeito era o Célio Mazzoni, e eu ocupava um cargo na Fundação Municipal de Cultura. Na época, atuava lá com a Maria da Glória Bittar de Castro, né, a Gogóia, enfim, a gente atuava no setor cultural, e por intermédio do secretário de Cultura de Minas Gerais, que é o atual prefeito de Ouro Preto, o Ângelo Osvaldo de Araújo, nós conseguimos que o IEFA, que é o Instituto Patrimônio Histórico de Minas Gerais, designasse uma equipe de restauradores para trabalhar a recuperação dessa imagem. E foi curioso que ela, a princípio, imaginou que dava para fazer o trabalho no local, mas por várias razões e por precaução, os técnicos acharam melhor levá-la para Belo Horizonte, onde eles teriam mais recursos de trabalho. E uma coisa curiosa foi acontecendo ao longo desse trabalho. Talvez por ficar tanto tempo no mesmo local, em um local muito peculiar, o processo de restauro não dava certo de jeito nenhum. Todos os materiais empregados eram, entre aspas, rejeitados pela imagem. Então, os técnicos foram ficando apreensivos e, ao mesmo tempo, eles tiveram, né, um insight curioso. Eles perceberam que talvez a questão fosse o ambiente onde estava a imagem, e foi feito um trabalho assim, muito meticuloso. Eles chegaram ao ponto de mandar uma equipe aqui em Antônio Carlos para medir a temperatura do local, a temperatura média, a umidade do ar, todas as variáveis possíveis do ambiente. Voltaram com esses dados para Belo Horizonte, construíram uma câmara climatizada própria, e os técnicos trabalhavam dentro daquele ambiente para poder reproduzir o que era ali as condições da borda do campo, e isso permitiu que ela ficasse pronta. E isso causou tanto esforço, tanta dedicação, que ao final dos trabalhos nós pensamos que não bastava só fazer a remoção da peça e colocá-la no lugar de volta. Então, nós fizemos um evento cultural a partir disso, que foi um encontro das duas imagens. A imagem da borda do campo original ficou próxima à imagem que está lá no Santuário da Piedade. Nós fizemos um evento com a participação do ponto de partida, que foi muito bonito, muito elaborado, né? E elas ficaram expostas durante vários dias para a população poder. Muita gente vai se lembrar desse fato, né? E foi a única vez que eu saiba na história que isso aconteceu, e não sabemos se vai ter um outro momento similar, né? Então, por aí a gente percebe como essas imagens elas têm, independente do sentido religioso que ela tenha ou não tenha para algumas pessoas, mas ela tem, de fato, uma importância histórica e identitária muito grande
com Barbacena e a nossa história. Perfeito. Edson, muito obrigado pela entrevista aqui conosco, falando um pouco sobre a história de Barbacena, ligada também à história da Igreja da Piedade, ligada também à imagem da Piedade e fazendo com que todo esse contexto fosse exposto para a população. Muito obrigado, Edson. Um prazer estar aqui, é sempre bom falar da nossa história, das nossas tradições e das nossas origens, né? Então, é gratificante e com a audiência dos canais onde essa entrevista vai ser veiculada, eu sei que isso vai chegar ao maior número possível de pessoas e isso é muito bom para nós. Obrigado. Perfeito. Lembrando apenas que o Canal BOL tem parceria com o Canal 2, a TV Barbacena, que é da TV por assinatura da NET Rosas, e também com a Rádio Sucesso FM, onde parte dessa entrevista certamente vai ser veiculada também. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.